Olha aí, 20 horas e 18. Para quem não viu lá no grupo, hoje eu sugeri a gente falar um pouquinho sobre emagrecimento. A gente estava batendo um papinho aqui sobre outros assuntos aleatórios, como normalmente a gente faz, né? A gente aguarda uns minutinhos, esperar um pouquinho os colegas entrarem para a gente poder iniciar com o tema. E acabou indo para um caminho que inclusive linka um pouquinho sobre esse tema, né, Giovanni? Porque a gente vai falar sobre emagrecimento e no emagrecimento a gente utiliza muito essas questões das nossas memórias, das sensações e tal, pelo menos da nossa abordagem aqui. A gente, no emagrecimento, a gente utiliza de programação neurolinguística e da hipnose, ok? E aí é interessante se algum dos colegas tiver experiências na área do emagrecimento, depois e quiser colaborar também, para a gente enriquecer mais o nosso encontro, beleza, show. Porque eu só posso falar das minhas experiências, daquilo que eu utilizo e daquilo que eu percebo que é eficaz. Obviamente que eu sei que existem várias formas da gente trabalhar a questão do peso, do controle do peso, do emagrecimento, né? Tem várias formas diferentes da gente trabalhar, vários tipos de abordagens. Mas a gente utiliza, eu, como PNLista, eu utilizo muito a programação neurolinguística, ok? Então, eu sempre vou trabalhar em cima da PNL. Eu me apoio na hipnose, obviamente, para facilitar todo o processo, porque a hipnose nos auxilia muito, nos ajuda muito nos processos, né? Eu sempre digo que a PNL, utilizar as técnicas da PNL, por si só, funcionam perfeitamente, até porque eu acredito que quando a gente está utilizando os processos ou as técnicas, as ferramentas da PNL, a gente acaba inevitavelmente entrando num processo de transe, ou quando a gente está utilizando numa outra pessoa, a pessoa passa por um processo de transe também, né? Até porque o transe nada mais é do que um estado de atenção concentrada, né? Então, se eu estou com a minha atenção concentrada numa técnica, eu estou num estado de transe, eu não deixo de estar em transe, né? E por que emagrecimento? Emagrecimento, essa semana, umas 3 ou 4 pessoas me perguntaram sobre emagrecimento, buscaram algumas dúvidas, alguns colegas, né? Hipnoterapeutas estavam com atendimentos nessa área e me perguntaram, e é uma dúvida muito frequente, é uma área onde tem muita procura, né? O emagrecimento, pelo menos para mim, aqui é uma das coisas mais buscadas pelas pessoas, é o emagrecimento. Até porque é bastante difundido, né? Emagrecimento com hipnose, parar de fumar com hipnose também, eu atendo bastante pessoas, procuram bastante. Óbvio que a ansiedade e a depressão são quase que unanimidades, porque a maioria das pessoas acredita em algum momento que... Não, a maioria não. Aí eu estou fazendo uma generalização muito grosseira, né? Mas muitas pessoas ou sofrem ou passam por processos ansiosos ou depressivos ou acreditam que estão. Porque nem sempre as pessoas estão também, né? Às vezes a pessoa é apressada e acha que tem ansiedade. Às vezes a pessoa está triste ou é aquela pessoa que é um pouquinho mais mimada e não estão fazendo aquilo que ela quer e ela acha que está em depressão, né? Ela pega um diagnóstico do Google também, que é muito comum, diagnóstico do Google, e a gente sabe que se a gente for lá no Google e digitar qualquer problema... Doutor Google. Doutor Google, exatamente. Se a gente for lá no Google e digitar qualquer problema lá, depressão, ansiedade ou qualquer coisa nesse sentido, a gente vai se encaixar em alguns sintomas. A gente vai se encaixar. E se eu me encaixo em alguns sintomas, eu penso, poxa, eu tenho esse problema. Mas, enfim, a gente vai falar hoje sobre emagrecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências, tá? E como eu abordo o emagrecimento aqui. Lembrando que não é um curso, a finalidade aqui não é exatamente essa. É eu trazer um pouquinho da minha experiência e aí os colegas que quiserem também
trazer as suas experiências e falar um pouquinho, vai ser interessante também, vai ser muito bem-vindo, tá? Para todos nós aprendermos uns com os outros, ok? Então, o que eu percebo? O que eu percebi ao longo do tempo com o emagrecimento? A gente aborda muito e a gente trabalha muito as questões, né? Ou tem alguns terapeutas que trabalham só na questão de emocional, tá? Que é muito comum, sim, principalmente com mulheres, a questão emocional, questão de traumas. Mas nem todo mundo ganha peso ou está com sobrepeso por conta de trauma, ok? Nem todo mundo está com sobrepeso por conta de genética. Óbvio que a questão genética ela influencia um pouco, né? Para algumas pessoas, claro, influencia bastante, mas no geral a genética é a coisa que menos influencia. O que mais influencia, na minha experiência, é a questão, primeiro ponto, das crenças da pessoa. A pessoa, as crenças dela acabam criando toda uma realidade, né? E principalmente nesse caso da genética. Se eu acredito que é genético, eu acredito que toda a minha família tem sobrepeso, que eu nasci e é um problema genético, as chances de eu mudar são muito pequenas, porque se é genético, não tem muito como mudar. Então eu acabo deixando a coisa acontecer. E aí é aí que as nossas crenças se tornam realidade, né? A gente faz por onde elas se tornem realidade. Mas um dos principais pontos que eu percebo no emagrecimento é a estratégia. E na PNL a gente trabalha muito com as estratégias, né? Porque, bom, primeiro, a gente tem estratégias para tudo. Então, por mais que a questão seja emocional, por mais que a questão seja de crenças, por mais que seja uma infinidade de variedades possíveis, a estratégia vai estar muito, muito ligada a tudo isso. Então, obviamente, para quem já é terapeuta aqui, já estudou hipnose clínica e já fez principalmente a área do emagrecimento, um dos primeiros pontos que a gente trabalha, ou um dos pontos que a gente leva muito em consideração é a questão de traumas, né? Tem mulheres que engordam por conta de traumas da infância, né? Abuso, por exemplo, é muito comum. Então, ela cria uma estratégia inconsciente de se tornar não atrativa mais, né? Para que nenhum homem venha a abusar dela, né? Então, essa é uma estratégia muito comum. Tá? Essa é uma estratégia, e olha só, é uma estratégia, na verdade. Então, isso é muito comum também em mulheres, ok? Mas nem sempre é isso. E quando o terapeuta trabalha sempre com essa situação de trauma, nem sempre vai ter eficácia, porque muitas vezes não é. Muitas vezes não é. O que eu percebo que funciona sempre é a questão da estratégia. Quando eu consigo ensinar a estratégia das pessoas que mantêm um peso ideal facilmente, para uma pessoa que não consegue manter o peso, essa pessoa vai conseguir, quando ela consegue aprender essa estratégia. Porque quando a gente fala em emagrecimento, também a gente pensa assim, quem vai buscar o terapeuta é quem está muito acima do peso. E não é. A gente tem pessoas que não conseguem manter o peso porque são magras demais. A gente atende, eu, por exemplo, atendi muitas pessoas para emagrecimento. Então, tem pessoas que são magras demais e querem ganhar peso. Tem pessoas que são realmente muito obesas, estão muito acima do peso e querem emagrecer. Tem pessoas que estão um pouco acima do peso, ou tem aquelas pessoas que emagrecem e engordam de novo. Tem pessoas que não conseguem diminuir o índice de gordura corporal, elas não estão tão acima do peso assim, elas só não conseguem chegar no peso ideal, tá? Então tem todos esses tipos. E em todos esses casos, o que eu percebo sempre é a estratégia que a pessoa tem, que é uma estratégia que não é eficaz. Ok? Então eu trabalho muito em cima da estratégia da pessoa. Ensinar uma nova estratégia, uma estratégia daquelas pessoas que conseguem. Isso é modelagem, basicamente, tá?
Obviamente que eu não entro muito, né? Um processo de modelagem é bem mais complexo do que isso, mas é basicamente isso. É ensinar a estratégia da pessoa que emagrece com facilidade ou que mantém o peso com facilidade para aquela pessoa que não consegue. Olha só, o Osni quer falar. Osni, fique à vontade. Boa noite, Vitor. Boa noite aí aos demais. Só contribuir um pouco a forma com que nós temos trabalhado aqui essa questão da obesidade. E que é um problema mundial, né? E principalmente aí nesses últimos tempos aí com o agravamento aí do estado de ansiedade que praticamente todos temos. Uma das coisas que nós temos feito muito na clínica, a forma de abordagem, incluindo inclusive a ferramenta da instalação do balão gástrico hipnótico, é trabalhar de todas as áreas, como diz lá o professor Marcelo, bombardear de todos os meios, porque na verdade a gente nunca sabe de fato o que se passa com o indivíduo que nos procura. Então a gente sempre vai supor, né? Sempre vai ter porque nós não temos a capacidade de dar um diagnóstico clínico para a pessoa, não tem como saber isso, então vai ser sempre baseado no que ele nos entregar. Dessa forma, o que a gente tem feito? Trabalha a programação neurolinguística de praxe, né, Vitor? Aplica a PNL, que é uma ferramenta poderosíssima nesse processo, mas estabelece ali pelo menos 5 sessões de acompanhamento, porque muita coisa da questão da obesidade está associado a comportamento. Então, para que você possa desinstalar crenças e criar novos hábitos, tem que trabalhar lá na raiz. Nem sempre são questões emocionais. Muitas das vezes é apenas maus hábitos, né? Então, o que a gente tem feito? Tem trabalhado na raiz. Você traz para um programa e acompanha todo o processo. E depois larga a criança, ou seja, mostra como se faz, programa e faz semanal isso. A partir do momento que ela começa a ter resultado, que ela começa a perceber que perde, mesmo que gramas, aí pode soltar, porque, de fato, o trabalho ganha credibilidade. Eu tenho visto muitos terapeutas por aqui prometendo coisas assim, um pouco que mirabolantes. Perca 10 quilos em uma sessão. São coisas assim absurdas que a gente ouve. E são essas promessas que muitas vezes degrinem a profissão, né? E é contra isso que a gente tem trabalhado. Acho que quando a gente tem a ciência do lado, quer dizer que você tem que trabalhar com a ciência o tempo todo. Então, tem que ter embasamento científico e tem que ter conhecimento de causa. Trabalhar por trabalhar não vai ter resultado. Então, é o que nós temos feito, bombardeado de todos os lados. Eu criei um programa onde se trabalha hipnose clínica, PNL, hipnose não verbal e instalação de novas âncoras, vamos dizer assim, ancoragens que levem a pessoa, de fato, a criar novos hábitos com segurança. Seria a minha contribuição, Vitor. Legal, legal. Muito bom, Osni. É muito interessante a gente perceber que é como eu disse no início, né? Cada terapeuta ou cada abordagem trabalha de uma forma, cada terapeuta trabalha com uma abordagem diferente, enfim. E eu acho bem interessante essa metodologia que o Osni trouxe aqui. A gente também fala muito isso. É interessante tu utilizar as ferramentas que tu tem. Nem todas. Boa parte dessas ferramentas, elas são eficazes, ok? Tem formas mais fáceis, mais rápidas, tem formas mais simples de se chegar no mesmo resultado. Inclusive, na PNL, a gente diz que tu tem que ter pelo menos 2 formas de alcançar o mesmo resultado, né? Então, a gente nunca vai levantar uma bandeira e dizer não é só essa forma que funciona. Uma coisa que o Osni falou que é bem interessante é esse cuidado com a promessa, né? Eu também tenho visto muitas promessas mirabolantes e que não funcionam, não vão funcionar, não tem como tu entregar isso. Inclusive, é até um risco para quem promete. Vitor, sabe uma frase que eu tenho dito muito? É sua, inclusive, eu escutei lá em Porto Alegre, de você. Tudo que você precisa, você já tem. Ou seja, tudo que você precisa está em você. Quando nós afirmamos isso na abordagem terapêutica, eu estou, entre aspas,
transferindo a responsabilidade do resultado para a própria pessoa. E que, de fato, é a realidade no processo terapêutico. Porque tudo que realmente ela precisa, ela tem. Nós só vamos mostrar o caminho. Eu tenho feito muito disso, de transferir o mérito para a pessoa, porque o mérito é dela. Nós só mostramos o caminho. E isso traz muito resultado. Perfeito, perfeito. Exatamente. Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna, todo o trabalho dele, toda a metodologia dele era baseada justamente nisso. Ele acreditava que as pessoas já tinham os recursos que elas precisavam, e se elas não tinham, elas poderiam desenvolver esses recursos. Inclusive, agora, com essa fala do Osni, eu lembrei de uma metáfora que o próprio Milton Erickson contava. Não sei se é verdade, mas ele contava essa metáfora, inclusive, para ilustrar isso. Ele disse que quando era criança, ele morava no interior, lá nos Estados Unidos, né, numa fazenda, e um cavalo de uma fazenda de algum vizinho fugiu e foi parar na fazenda deles. Eles não sabiam quem era o dono do cavalo. O que ele fez? Ele pegou, montou no cavalo e saiu. Ao invés dele ir de casa em casa perguntando quem era o dono do cavalo, ele deixou que o cavalo fosse até a casa. Quando ele chegou lá, que ele foi entregar o cavalo, os donos do cavalo perguntaram: como tu sabia que o cavalo era nosso? Ele disse: eu não sabia, foi o cavalo veio sozinho. Eu só mantive ele na estrada. O que acontece? Na verdade, assim, tudo tem muito a ver com as estratégias da pessoa, né? Qualquer ferramenta dessas funcionam, óbvio, o balão gástrico funciona, a redução de estômago funciona, tudo funciona, mas não vai funcionar para todo mundo, ok? Se a pessoa não mudar as estratégias dela, não vai funcionar. A questão emocional é interessante a gente trabalhar sempre que for necessário também, nem sempre tem a ver com o emocional. Óbvio que, às vezes, a pessoa... E aí, quando tem a ver com o emocional, sempre tem uma estratégia, ela desenvolveu uma estratégia. Aí eu fico ansioso, eu como. Então, uma estratégia para aliviar a ansiedade. Então, tem sempre a ver com a estratégia, né? Acontece o seguinte, aí um conselho que eu dou sempre quando eu falo em emagrecimento, né? Quando eu não sou nutricionista ou nutrólogo, eu posso dar sugestões, no máximo sugestões para o meu cliente. Eu nunca vou indicar ou afirmar, enfim, qualquer tipo de produto para ele utilizar. Não posso fazer isso, né? Porque eu não sou um profissional da área, eu posso sugerir. Então, isso é muito interessante a gente cuidar. Exercício também, eu sugiro que a pessoa procure um nutricionista, um nutrólogo, e aí, questão de exercícios físicos também, eu vou sempre sugerir que a pessoa procure um profissional da área, e aí vou dar várias sugestões, no máximo, né? Nesse sentido, eu vou trabalhar sempre com as ferramentas que eu tenho. Bom, para quem já fez ou está fazendo a formação ou já fez algum curso de programação neurolinguística comigo, ou para quem está fazendo a formação de terapeuta, que é o caso da Rose, a gente sabe que a gente trabalha com várias outras abordagens dentro do processo terapêutico, né? Inclusive, a gente sempre se baseia num modelo que a gente chama de SCORE na PNL, algumas pessoas talvez já tenham ouvido falar, outras não. E esse modelo SCORE a gente se baseia para todos os processos de mudança que a gente for utilizar. Todos, seja emagrecimento, seja parar de fumar, seja ansiedade, depressão, qualquer coisa que seja, eu vou trabalhar com o modelo SCORE. Tá? Eu preciso de saber, preciso identificar várias questões. Claro que aqui a gente não vai falar sobre isso porque, como eu disse lá no início, não é um curso e a gente ia se prolongar muito, né? Mas a gente sempre se baseia nisso, ok? Quando eu trabalhei todas essas outras questões, seja o emocional, seja as questões de traumas, quando é o caso, quando a pessoa já procurou um nutricionista, um nutrólogo, ela já fez exames para saber se não tem nenhum problema, porque às vezes é uma questão hormonal também. Obviamente que depois, no processo de mudança de hábito alimentar, essa questão hormonal vai ser apoiada, mas às vezes é interessante a pessoa buscar isso também. E lembra quando a gente fala, para quem já fez PNL sabe, a gente sempre trabalha com boa formulação de objetivos.
Aqui a gente já falou algumas vezes aqui no grupo de estudos. Eu preciso ter uma boa formulação de objetivos. Eu preciso saber aonde eu estou indo. No emagrecimento não é diferente. A pessoa precisa saber exatamente aonde ela vai chegar. A gente sempre parte todos os processos de mudança também disso, da boa formulação de objetivos. Quando ela já sabe aonde ela quer chegar, talvez ela precise de apoio de um nutrólogo, um nutricionista, um preparador físico. E ela vai precisar, obviamente, da minha ajuda, senão ela não teria me procurado, né? Então, eu vou fazer parte do processo de mudança dela, mas eu não vou ser determinante, né? Ela vai fazer todo o esforço, o objetivo é dela, né? Então, quando a gente já trabalhou com tudo isso, a gente já tem tudo isso trabalhado, no meu caso, eu trabalho com a mudança de estratégia. Então, a pessoa que ganha peso com facilidade, bom, ela tem uma estratégia para isso, ok? Algumas pessoas, olha só que interessante, isso eu nunca tinha parado para pensar sobre até então, e depois me veio isso de uma forma bem clara. Inclusive, eu fiz um curso e num dos cursos que eu fiz trabalhava com isso. Tem pessoas que não pensam sobre o processo de comida, elas simplesmente, quando vem a comida, elas comem. É uma das estratégias mais curtas que eu conheço para comer, ok? Todos nós temos uma estratégia para comer. Todos nós. E muitas vezes a gente não tem isso consciente, tá? Tem algumas pessoas que elas olham para a comida, elas pensam se elas estão com fome ou não, e elas vão lá e comem, ok? Tem pessoas, e essas, em geral, é muito comum com pessoas que têm compulsão alimentar, elas simplesmente veem a comida e elas não conseguem controlar. É uma estratégia muito curta. Elas veem a comida e elas comem a comida, ponto. Elas não pensam se elas estão saciadas, se a comida vai bater bem no estômago, se aquilo ali é uma comida saudável ou não. Elas não pensam nada disso. Ok? E tem outros que vão ter uma estratégia um pouquinho mais elaborada, mas, no final das contas, é uma estratégia que está levando elas para ganhar peso. Tem pessoas que comem quando estão ansiosas. Tem pessoas que não sabem diferenciar o sentimento de fome de outros sentimentos, por exemplo. Cláudio, fica à vontade. Deixa eu abrir o microfone. Então, o que o colega Wasni falou sobre jogar autorresponsabilidade para a pessoa é uma coisa que eu acho fundamental. Mas tem outro ponto que eu percebo muito, porque eu também sou da área de saúde, não sou terapeuta, mas sou da área de saúde. E convivo com algumas pessoas no meu trabalho, né? Inclusive uma colega muito próxima de mim, que ela é bem obesa e ela quer emagrecer. Só que o problema dela é muito emocional. Ela tem depressão, tudo. E ela, pelo que eu percebo, ela não aceita a ideia de trabalhar como equipe multidisciplinar. Que nem ela fala, eu já fui no gastro, já falaram para fazer uma cirurgia de redução de estômago. Mas o que adianta? Eu vou fazer uma cirurgia agressiva que nem essa e não vou curar minha depressão, vou continuar comendo. Então, o que o Osni falou da autorresponsabilidade, eu achei bem interessante, pelo fato de eu ali estar dentro assim, da área de saúde, ver muito isso. As pessoas não querem assumir a responsabilidade pelos seus problemas, assim, sabe? Elas já acham que tudo é culpa do outro. Eu sou assim porque a tal pessoa me fez passar por isso, então eu tenho depressão. Que nem o próprio colega Marcos falou também, né? É genético, tudo é genético. As pessoas acabam procurando culpas para tirar a própria responsabilidade, né? E eu vejo muito isso em pessoas muito próximas de mim, assim, que não aceitam que toda a culpa é delas, né? Como diz o grande Hipócrates, né? Antes de você querer ajudar uma pessoa, pergunta quando ela está disposta a ser ajudada. Então é mais ou menos isso. E vocês, como terapeutas que já atuam ali, é importante, né, que, como você disse, de indicar outros profissionais, né? A pessoa acha, fala, eu vou no hipnoterapeuta, vou procurar o Dr. Vitor, vou fazer uma sessão de hipnose e vou começar a emagrecer. E não é assim. Às vezes a gente não sabe se ela tem um problema de metabolismo, que nem problemas de tireoide que afetam muito isso também. Enfim, as pessoas têm que entender, porque as pessoas não querem ter aquele trabalho de eu vou numa sessão de hipnose para curar o meu emocional, eu vou num gastro
vou no endócrino para tratar o meu lado metabólico, vou procurar uma academia para tratar o meu lado funcional, né? Então as pessoas têm muito isso, elas querem milagres. Eu vou no professor Vitor, ele vai fazer uma sessão de hipnose para mim e eu vou começar a emagrecer desde então. Então, esse lado de trabalhar a pessoa e fazer com que ela entenda que ela precisa de uma equipe multidisciplinar ali, é isso que falta em muitas pessoas. E eu percebo muito isso, sabe? Que nem eu tenho um problema de ser ansioso. Quando eu tô ansioso, eu não tenho vícios. Não bebo, não fumo, não uso drogas. O que eu faço? Eu taco na comida. Então, eu sou um que pego, assim, quando eu tô ansioso, um pacote de bolacha como sozinho, uma caixa de bombom como sozinho. Então, eu sei que isso é um problema meu. Entendeu? Cláudio, Como profissional me de saúde, permite? eu acho muito isso. As pessoas têm que entender que não é um hipnoterapeuta que vai fazer milagre, não é um nutrólogo que vai fazer milagre, não é uma academia que vai fazer milagre. As pessoas têm que ter um consenso que isso é um trabalho multidisciplinar e que ela tem que estar disposta a ser ajudada por cada um deles. Perfeito. Osnito quer... Eu só ia pegar um gancho aqui na palavra do Cláudio aqui. Eu atendo online, tá? Estou disponível. Ele falou ali ele falou da ansiedade. E é exatamente isso que ele falou. Nós, como terapeutas, não podemos jamais cair. Eu gosto de uma outra frase do Marcelo, que ele fala do terapeuta adivinhão, né? É cair na ilusão de querer diagnosticar algum problema que a pessoa possa ter. Não tem como você fazer essa leitura, saber se é um problema hormonial ou não. E aí é fazer com que a pessoa tenha consciência que existem, principalmente nesse caso de obesidade, N1 profissionais, e que é um conjunto, é uma grande orquestra que vai levar ele a alcançar o objetivo dele, e que ele é o protagonista. Uma frase que eu costumo usar muito no consultório, quando as pessoas entram lá, é dizer: você veio aqui para jogar o jogo da vida, pare de ser torcedor e passa a ser o craque, o cara que vai realmente definir e decidir a partida. E isso é o que eu chamo de transferir responsabilidade. Obrigado, Vitor. Perfeito, Osni, perfeito. O Cláudio também. É basicamente isso. A gente fala muito isso aqui no grupo de estudos, a gente fala isso muito nos cursos. É muito comum as pessoas virem para os cursos e perguntarem como que eu posso ajudar um parente, um amigo, assim, 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 assim. Ele pediu ajuda? Não, ele não quer ser ajudado. Então, não tem muito o que eu fazer. Eu posso dar sugestões para ele, tentar ajudar. Se ele não quiser, eu não vou ajudar. Na terapia, é muito comum também justamente isso. A pessoa vem, ela procura a terapia, mas ela responsabiliza o terapeuta. E o terapeuta que cair nessa burrada, ele vai se ferrar. Porque se a pessoa não quiser, ela não assumir a responsabilidade, o protagonismo, não vai funcionar. Porque nada é mágico. É muito comum as pessoas virem para a clínica achando que elas vão deitar, dormir e acordar magra. É basicamente isso, né? Deita, dorme e começa a emagrecer. E não funciona dessa forma. Na hipnose, e isso é uma coisa que quando a gente fala, às vezes o aspirante a terapeuta, ele se frustra e acha loucura. Na terapia, na hipnoterapia, nós damos sugestão, por isso que chama isso sugestão hipnótica. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas sugestão é justamente isso. É uma sugestão. Não é uma ordem, não é um comando, não é nada que vá mudar magicamente a mente da pessoa. Eu crio um estado que seja favorável para que ela aceite as sugestões. Eu vou dar as sugestões. Ela vai aceitar ou não. Ok? Então, é basicamente isso. Às vezes as pessoas ficam assim, não, como assim? Mas é isso. Nem sempre vai funcionar. Óbvio que dentro da nossa abordagem, a gente tem ferramentas e técnicas para ajudar a pessoa a trabalhar tudo isso. Tudo isso que o Cláudio falou são crenças. A pessoa traz muitas crenças que levam ela a agir daquela forma. Dentro da PNL, eu tenho um metamodelo. Com o metamodelo, eu consigo trabalhar as crenças da pessoa. Ok? Eu consigo trabalhar as crenças da pessoa para que ela mude toda essa percepção e aí sim ela aceite o processo de mudança. Por isso também que eu não acredito muito naquelas terapias de uma sessão. Em muitos casos, a gente vai conseguir ajudar a pessoa com uma sessão, vai fazer uma transformação incrível.
Quando a pessoa já vem totalmente preparada, totalmente aberta, ela já está decidida e ela quer assumir a responsabilidade. Aí eu só vou dar aquele empurrãozinho a mais que ela precisa. Mas muitos casos, a Rose, que acompanhou as aulas do curso online, ela percebeu ali. Quando a gente vai trabalhar nos processos terapêuticos, inclusive com pessoas que estão ali, estão aprendendo a técnica, é difícil, é desafiador para elas raciocinar sobre, elas pensarem sobre. Quando eu falo aqui em estratégia, é desafiador para a gente parar e pensar sobre as nossas estratégias e aceitar muitas vezes aquilo. A gente não pensa sobre, então é desafiador. Sobre as nossas crenças, a mesma coisa. A pessoa vem para a clínica e ela vem para a clínica acreditando que não, é bobagem, não adianta eu procurar um nutricionista porque tal coisa. Ah, eu já fui nutricionista e nunca resolveu. O nutricionista não sei o quê. São crenças. É desafiador para a gente trabalhar essas crenças da pessoa. E muitas vezes a gente acha que, bom, ó, é um caso tranquilo, em 2, 3 sessões eu vou resolver. Ok? Aí, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Bem nesse caso da estratégia. Quando eu vou trabalhar uma estratégia da pessoa para emagrecer, no meu caso, como que eu faço para não comer em excesso? Ou para não comer comidas que não são saudáveis? Quando eu penso sobre comer, eu penso assim, bom, eu podia comer um pastel, por exemplo. Aí eu penso sobre isso. Eu penso sobre comer um pastel, como que vai ser depois que eu comer esse pastel, como que isso vai cair no meu estômago? Qual vai ser a minha sensação durante a noite comendo um pastel a essa hora da noite? E eu tenho essa referência na memória, que foi basicamente aquilo que a gente estava falando lá no início com o Giovanni, com o Marcos. Eu tenho essa referência. Eu sei que para mim isso não vai cair bem, que eu vou me sentir mal. Aí eu penso sobre outra coisa. E se eu comer uma salada, como que isso vai cair no meu estômago? Como que isso vai ser para mim? Eu tenho essa referência também. Então, para mim, vai ser muito mais prazeroso a sensação, depois de comer, a sensação da salada no meu estômago. O meu organismo digerindo tudo aquilo. E eu tendo a optar pela salada. Ok? Então, eu tenho aqui uma liberdade. Por isso que quando a gente fala, e aquilo que o Marcos falou sobre as dietas e as restrições são complicadas, porque quando tu restringe a alimentação da pessoa, isso já é um desafio. Sabe quando a gente não pode comer alguma coisa, aí que a gente quer comer? É basicamente isso. Então, eu penso sobre, cara, eu tenho liberdade, eu posso comer um pastel às 10 horas da noite, mas isso vai me fazer bem? Não, a sensação não é legal para mim. Então, eu opto por não comer, ok? Para uma pessoa que vem para a clínica e eu pergunto para ela sobre essa estratégia, sobre essa referência, ela não tem. Muitas pessoas não têm essa referência. Elas não têm essa sensação, elas não sabem diferenciar essa sensação. Quando eu pergunto isso para elas, elas não conseguem entender. Perfeito? Tem muitas pessoas que não sabem diferenciar as sensações. E isso se ramifica para todas as áreas da vida dela. Ok? Então, eu tenho que ensinar essa pessoa a diferenciar as sensações dela. E isso, óbvio, que vai beneficiar em várias questões. A pessoa que é depressiva tem muito isso. Às vezes, ela tem um sentimento físico, ela não consegue diferenciar as sensações. Por isso que muitas vezes ela acredita que ela é depressiva o tempo todo. Quando eu começo a mostrar para ela que ela não é depressiva o tempo todo, ela tem um processo depressivo, em alguns momentos ela está num estado depressivo, que é só, em alguns momentos é um estado e que ele é transitório, é difícil para ela entender isso. Eu tenho que ensinar ela a essas diferenças de percepções. E isso, às vezes, leva mais de uma sessão, leva 2, 3, 4. Então, às vezes, um processo que para uma pessoa eu vou fazer em uma sessão, para outra eu vou fazer em 2, 3, para outra eu vou levar 10 sessões. Eu não tenho como saber quantas sessões vai levar. E vai ter algumas pessoas que nem vai funcionar, que é como o Cláudio comentou. Tem pessoas que elas estão com aquelas crenças estão tão enraizadas e ela não quer mudar aquelas crenças que nenhuma ferramenta que eu utilizar vai funcionar. Na maioria dos casos, sim, funciona. Eu vou trabalhar com o metamodelo. O metamodelo é imprescindível para qualquer processo de mudança, qualquer
processo terapêutico, eu preciso dominar o metamodelo, eu preciso trabalhar tudo isso, porque senão eu não mudo as crenças da pessoa, eu não extraio as estratégias dela, os gatilhos, que nem o Osni falou, nos gatilhos que ele utiliza, eu preciso saber quais são os gatilhos que são disparados, quais são os gatilhos ocultos, e preciso saber como criar outros gatilhos. Tudo isso eu faço com o metamodelo, né? Então, eu preciso saber tudo isso. Eu preciso dominar essa ferramenta. E eu preciso conseguir ensinar a estratégia, uma nova estratégia para a pessoa. Eu preciso entender quais são as estratégias que funcionam e ensinar para essa pessoa uma nova estratégia. Ok? Deixa eu ver aqui o que... Ah, tá. Estou encerrando o expediente aqui na clínica, agora, infelizmente... Tranquilo. O Osni está dizendo que está no trânsito para poder participar. Tranquilo. Pode falar. Não, pode Uma falar. uma coisa muito interessante, assim, acho que todo mundo já fez alguma coisa de ou para emagrecer ou para ganhar peso em algum momento da vida, né? E uma coisa muito interessante que eu sempre costumo sugerir, ó, coma saudável, a suplementação ela vai te ajudar. Assim, se você já fez tudo, se você é uma pessoa assim saudável, você já chega para saudável, não tem nenhum tipo de problema hormonal, tá? Beleza, tranquilo. Vai para academia, faz alguma coisa que você gosta. Mais uma coisa interessante em termos de estratégia que eu sempre sugiro, o Vitor, assim, você imagina. A pessoa chega para você querendo emagrecer, aí simplesmente ela está ali no processo, começa a perder peso, e quem já fez um processo de perder peso sabe que não chega uma hora que tem aquele platô, né, que dá aquela estagnada. Então, eu particularmente eu gosto de sempre sugerir assim dentro de um período de 30 dias assim, uma refeição de quebra, né? Então, tipo, você faz tudo direitinho durante 15 dias, num 15º dia você escolhe uma refeição para você comer aquilo que você gosta, seja um McDonald's, enfim. E essas refeições seguintes se seguem saudáveis, porque o teu corpo ele vai meio que estar se acostumando com um processo de coisa saudável, às vezes por calorias, e chega lá num momento que ele não estava esperando, e você manda muita caloria e fala, opa, deixa eu acelerar o metabolismo aqui, que eu tenho que entrou muito. E se você vai fazendo essas refeições de quebra, ele vai fazer só contínuo, acaba surgindo mais resultado em relação ao próprio emagrecimento. E em relação à fome também, uma coisa interessante, que muitas vezes as pessoas confundem o estar com fome também com sede. Porque aqui atrás, na nossa cabeça, a fome e a sede, elas estão uma do lado da outra. Então, às vezes, uma pessoa que não se hidrata, não bebe também a água adequadamente ao longo do seu dia, ela tende a ter essa, tipo assim, estou com fome. Ela vai comer, ela dá umas mordidas no negócio, porque a fome não é física, ela é emocional. Tipo, ela está desidratada muitas vezes. Perfeito, Marcos. É assim, então, é justamente isso. Quando eu comentei sobre ensinar a pessoa a diferenciar as sensações, é justamente isso. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem diferenciar sensações. Sobre essas refeições de quebra, esse dia do lixo, o que acontece? Quando a pessoa... Isso é necessário quando a pessoa está naquele sistema de eu preciso fazer dieta, então é uma obrigação ela fazer dieta, e aí ela se recompensa com comida lixo, né? Que a gente chama, né? Com comida, que não é saudável. Quando eu ensino as estratégias de uma pessoa, das pessoas que normalmente são saudáveis, isso funciona e resolve, inclusive, essa situação. Por quê? Porque, assim, ela aprende agora e ela não tem mais aquela sensação de obrigação. Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é naturalmente saudável, que se alimenta naturalmente com comidas saudáveis e é naturalmente magra, ela não come comidas
ruins. Ela não sai da rotina dela, por quê? Porque não é uma obrigação. Ela não sofre para comer aquilo. Aquilo é prazeroso para ela. Ok? Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, as pessoas falam muito assim, eu gosto muito de doce, eu como muito doce, eu como isso, eu como aquilo. Para mim não tem um peso. Não quer dizer que eu não vá comer, ok? Eu não sou uma pessoa super saudável, porque hoje não é o meu objetivo, né? Super saudável que eu digo assim, de ser aquele aficionado por academia e estar sempre numa dieta legal, ok? Então, para mim, eu não tenho um peso. Se eu pensar assim, eu posso comer um doce, eu posso. Se eu não tiver o doce, para mim não tem problema, ok? Não é algo que me falta. Por uma pessoa naturalmente magra, é justamente isso que acontece. Ela pensa sobre, e isso não tem um sentimento, não tem uma diferença entre comer uma carne e comer um doce ou um pastel ou um hambúrguer do McDonald's, que para algumas pessoas tem, porque a estratégia dela é essa. Quando ela entende, quando ela aprende uma nova estratégia, ela não tem mais esse problema. Ela naturalmente vai se manter naquela dieta saudável porque aquilo agora é prazeroso para ela. O Richard Bandler, um dos criadores da PNL, ou o grande criador da PNL, ele fala que se não for tranquilo, se não for divertido, provavelmente não vai funcionar. Se eu utilizo uma ferramenta onde eu tenho que sofrer para mudar, a chance de funcionar são pequenas. Por quê? Porque a gente busca prazer o tempo todo. Ok? Então, se eu tiver que me manter, né? Óbvio, para algumas pessoas funciona, né? David Goggins que o diga. Né? A teoria dele é totalmente diferente. Cara, se tu não sofrer o tempo todo, não vai. Isso é coisa para os mariners americanos lá, né? Que vivem em cima do sofrimento. Para o resto da humanidade, se for sofrível, a chance de tu desistir no meio do caminho é muito grande. Se for algo prazeroso, tranquilo, não tem um peso. Então, quando eu consigo ensinar isso para a pessoa, não tem mais o peso. Está tudo tranquilo. Ela agora, aquilo é natural para ela, é prazeroso para ela se alimentar de forma saudável, é prazeroso para ela se exercitar. Por isso que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu faço um processo para emagrecimento, e a pessoa, óbvio que para a pessoa emagrecer, a gente sabe, né? Ela tem que gastar mais calorias do que ela consome. Só que o que acontece é assim, às vezes a pessoa tem um consumo legal de alimento. Ela se alimenta de uma forma razoavelmente saudável, mas ela não pratica exercício físico. Aí ela não consegue emagrecer, ela não consegue perder gordura. Aí o que acontece? Ela chega e me diz assim, olha, eu não gosto de fazer academia, eu não gosto de malhar. Aí como que eu vou sugerir? Eu posso dar sugestões e tal, aquela coisa toda, mas não é prazeroso para ela. É muito mais fácil eu identificar um exercício que seja prazeroso para ela, que ela vai fazer com prazer. Tu gosta de correr? Não, não gosto de correr, não gosto de caminhar, não gosto de andar de bike. Oh, bike legal, isso eu gosto. Então ela vai se exercitar dessa forma. Eu gosto de nadar, eu gosto de jogar vôlei, jogar futebol, sei lá. Ela vai fazer algo que seja prazeroso para ela. É muito mais fácil desse jeito. Vai funcionar das outras formas? Vai, até que vai. Mas dessa forma é muito mais fácil. Para algumas pessoas eu vou dizer, cara, vai, tu precisa fazer exercício físico. Arruma, vai para uma academia, se matricula lá e vai. A pessoa vai dizer, não vou. Eu não gosto, eu tenho raiva de malhar. Tenho raiva. Não, isso é verdade. Isso tanto é verdade que eu treino o Vitor todo dia, mas eu odeio academia. Então, eu monto meus treinos, entendeu? Eu utilizo muito peso corporal, tipo, coisas como elástico, coisas assim, sabe? Então, eu gosto de coisa dinâmica. Então, cada um vai ter um estilo. Tem gente que vai para natação, vou curtir natação, coisa na água. Tem gente que vai para bike, tem gente que vai para academia. Tem gente que vai fazer uma coisa, mais um treinamento mais calistênico, com peso corporal. E, assim,
E como você falou, existem várias estratégias. Por exemplo, eu particularmente, eu não tenho essa coisa de dia do lixo, né? Porque dia do lixo não existe, né? Existe a refeição do lixo, que é aquele dia que você escolhe, e é uma refeição, não é o dia todo, né? Não fala assim, sábado, porque senão você perde a semana inteira, né? Se você parar assim, se você parar para pensar, tipo, vou acordar de manhã, sabadão, você vai começa a comer, beber, beliscar, tal. Você termina o seu final de semana ingerindo umas 5, 6 mil calorias. E para você ganhar 1 quilo, você precisa ingerir 7 mil. Então, você vai de 5 para 7, tem gente que extrapola. Então, acho que é bem por aí. A gente fornecer algumas sugestões, né? Se ater àquilo que realmente nos cabe, sugestionar para alimentos saudáveis, e se mesmo assim ela dizendo que está fazendo e alguma coisa não está indo, eu já falo, passa no médico, ver se você não tem algum problema hormonal, alguma coisa assim, porque se você está fazendo tudo que precisa e alguma coisa não está funcionando, das duas, ela está mentindo, ou ela tem algum problema de tireoide. Eu faço o contrário, Jasper. Quando a pessoa vem para emagrecimento, por exemplo, que é o nosso tema hoje, a primeira coisa que eu digo tu procurou um nutrólogo ou um endócrino, fez os exames para saber como está a tua saúde, como está a questão hormonal, tal. Em geral, a pessoa diz que não, ok? Então, eu sugiro que ela vá procurar um profissional qualificado, ok? Primeira sugestão, um endócrino. O que acontece? Aí eu poderia pensar, mas talvez a pessoa não tenha dinheiro para pagar um endócrino. Bom, se ela tem dinheiro para pagar a terapia, que não é barata, ela tem dinheiro para ir no endócrino e dar uma olhada num nutrólogo para ver como está a questão hormonal, para criar toda uma estratégia de alimentação, porque não sou eu que sugiro a alimentação, ok? Não sou eu não sou profissional nessa área, eu não entendo dessa área. Porque eu posso sugerir, tá? Uma base, eu sei que se a pessoa ingerir tantas gramas de carboidrato, tantas gramas de gordura, tantas gramas de proteína, ela vai emagrecer, ok? Mas ela pode ingerir ingerir tudo isso comendo hambúrguer, ok? Pode, né? Assim como ela pode não ingerir tudo isso comendo só salada. Então, ela precisa, e não sou eu que sugestiono. Ok? Não sou eu que sugestiono, não. Não sou eu que passo isso para ela. Depois, eu sugiro que ela se matricule numa academia e, de preferência, que ela contrate um personal trainer. O processo vai ser muito mais rápido. Se ela não quer contratar um personal trainer ou ela acha que é muito caro, ela pelo menos vai para a academia ou dentro do processo a gente vai identificar qual o exercício que ela gosta de fazer e ela vai procurar fazer, ok? Ela pode me dizer, e é muito comum também a pessoa dizer, olha, eu gosto de fazer caminhada, de fazer bike e tal. Eu sugiro que ela procure um profissional de educação física para orientar ela da melhor forma possível para ela fazer isso. Porque a gente sabe que mesmo fazendo uma caminhada, uma corrida, ela pode ferrar com articulações e tudo mais. E eu não entendo disso, então eu não posso... Dependendo de quantos quilos ela teve, ela vai. Nem sempre ela vai, óbvio. Nem sempre ela vai fazer isso. Mas eu sugiro. Vitor, okay? eu vou te interromper um minutinho para te dizer que o Marcelo vai dar aula agora, tá? Então eu vou para a aula do Marcelo, depois eu pego a nossa gravação aqui, tá bom? Ele ontem disse assim, eu vou dar aula às 8, eu digo mais tarde. Ele, tá bom, que horas? Eu digo às 9. Ele, tá, eu venho às 9, então eu não vou faltar, tá bom? Um abraço. Tchau, tá tchau. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Então, eu passo todas essas sugestões. Nem sempre o cliente vai atender essas sugestões, e aí eu vou fazer aquilo que me cabe, né? Vou fazer aquilo que me cabe. Eu vou fazer todo o processo dentro daquilo que ele acredita que seja melhor para ele, mas sempre sempre aquilo que ele acredita que seja melhor para ele. Eu não vou entrar no embate com a pessoa. Por exemplo, eu já atendi vegano com sobrepeso.
E eu, para mim, que sou carnívoro, eu vou pensar assim, cara, falta proteína animal aí. Mas se a pessoa é vegana, eu não posso, tu entende? Aí se ela procura um nutricionista que vai indicar os melhores alimentos, legal. Se ela acha que ela vai comer proteína de soja, proteína não sei do que e tá bom para ela, tudo bem. O problema é dela. O problema é dela. Daí, nesse caso, eu não entro nisso. Eu faço a minha parte dentro daquilo que me cabe e aí os resultados vão estar condicionados única e exclusivamente a ela. Quando ela tem apoio de outros profissionais, melhor. Para quem já estudou PNL aqui sabe, boa formulação de objetivo. A boa formulação de objetivo, um dos pontos ele precisa ser executado por mim. Ok? Eu posso ter a ajuda de outras pessoas, mas se eu não tiver a ajuda das pessoas, eu tenho que conseguir alcançar o mesmo resultado. Então, se uma pessoa vem para emagrecimento, eu sugiro que ela procure um nutrólogo, um nutricionista, um educador físico, e ela pode fazer isso, o processo vai ser mais rápido. Se ela não quer ou não pode, dentro disso, ela precisa conseguir alcançar o mesmo objetivo. E eu vou utilizar de todas as minhas ferramentas para levar ela até esse objetivo. Mas vai depender muito mais dela. Muito. Não, realmente. Tanto é verdade que eu tive uma cliente com hipotireoidismo que eu atendi. Ela tinha 139 quilos e tendo problema de hipotireoidismo, aí tomando o Medatiroid, ela não emagrecia de jeito nenhum. Aí a gente começou meio que, nesse processo, ela começou a suplementar, comer mais saudável, no começo, porque no começo, quando tu tem muito sobrepeso assim, Vitor, ela não consegue, é meio difícil deslocar, fazer qualquer tipo de exercício por causa de articulação. Então, ela reduziu 42 quilos em 10 meses. Foi um negócio assim, e fantástico, mas assim, a gente mudou totalmente no sentido assim, olha, você vai pro saudável. O que é saudável? São saladas, carnes. Come o que é saudável. Você sabe que é saudável. Evita industrializado. E aquela coisa, água, coisas como o ômega 3 fazem muita diferença nesse processo todo. É uma gordura beta gordura. Então, teve toda uma mudança e os resultados são fantásticos. Então, a gente tem que usar o que tem, né? Agora, quando alguma coisa foge do escopo, como você mesmo comentou de um problema hormonal, aí é o nutrólogo que vai tratar, né? Porque um problema na tireoide, eu já conheci uma nutricionista que tinha os dois, tinha hiper e tinha hipo. Uma hora a tireoide estava hiperacelerada, ela tinha dificuldade de pegar peso, outra hora ela estava com hipo. Então, existem coisas que a gente não vai conseguir realmente estar solucionando. É por isso que eu trabalho sempre nesse sentido, né? Porque, olha só, veja só. Às vezes, a pessoa vai procurar também, ou às vezes não, no geral, né? A pessoa vai procurar o nutrólogo, o nutricionista, vai fazer exames, vai alinhar toda a questão hormonal e tudo mais quando é necessário. Às vezes, a pessoa tem um problema emocional e a gente vai trabalhar a parte emocional, vai trabalhar a parte de traumas e tudo mais, e a pessoa não consegue alcançar o objetivo. Às vezes a pessoa faz cirurgia de redução. Eu já atendi pessoas que tinham feito cirurgia para redução de estômago. Já tinham feito. Aí, por exemplo, teve um caso que a pessoa fez cirurgia para redução de estômago e engordou de novo. Ok? Aí ela subiu o peso e tal, não conseguia mais emagrecer. Aí ela foi num terapeuta. O terapeuta lá descobriu que ela tinha alguns traumas de infância e tudo mais, aí trabalhou a questão traumática e tal. Bom, agora resolveu. A pessoa engordou de novo. Então ela fazia assim, ela fazia dietas, controlava o peso, fazia um acompanhamento com nutricionista, exercício físico e tal, emagrecia. Depois voltava a engordar. Porque ela não tinha aprendido, ela utilizava as mesmas estratégias que ela tinha antes.
ela precisava desenvolver novas estratégias, ela precisava aprender uma nova estratégia, porque tudo isso que eu falei antes é extremamente importante. Tudo é extremamente importante. Tem os mais diversos motivos para a pessoa ganhar peso ou não ganhar peso, né? Como eu disse também, tem casos em que a pessoa não consegue ganhar peso de jeito nenhum. Não consegue ganhar peso de jeito nenhum. Eu era um caso desses. Eu, durante boa parte da minha vida, eu acreditava que eu não conseguia ganhar peso. Eu era magro, eu acreditava que eu podia comer de tudo e que eu podia comer a quantidade que eu quisesse, que eu não ganhava peso. Ok? E não ganhava mesmo, porque eu acreditava naquilo. Eu era extremamente magro. Bom, quem conhece o Marcelo sabe que o Marcelo é magro, né? Eu era que nem o Marcelo. Eu era extremamente magro. Ô, professor. Oi? Mas o que você falou faz muito sentido, porque, por exemplo, o que o Marcos falou é bem interessante, de você, quando está atendendo um paciente ali, que tem aquela compulsão alimentar, tudo, a pessoa não sabe diferenciar, é o que você falou, quando está com fome ou quando quer beliscar alguma coisa. Nem tanto que na acupuntura tem os pontos de estômago e tem um ponto que chama ponto beliscador, que é para as pessoas que não é que elas têm fome, mas todas as horas elas têm necessidade de comer alguma coisa, né? Então tem essa diferença. E eu tenho o mesmo problema que você, por exemplo. Eu quero criar mais massa muscular, só que minha caixa óssea, ela tem essa formação e eu sou magro. E às vezes eu não gosto, eu queria engordar mais, ficar mais troncudo, mais forte, porque eu treino, tudo. Então isso, às vezes, mexe com o nosso psicológico de uma forma contrária de uma pessoa obesa, né? A gente fala, pô, a gente quer emagrecer e quer criar mais massa e não consegue, né? E isso afeta até quando as pessoas treinam. Por exemplo, que nem o Marcos falou, porra, eu também não gosto de academia, não gosto. Mas eu olho, se eu não treino, se eu não faço algum exercício, eu emagreço cada vez mais. Aí eu olho e falo, meu, daqui a pouco eu tô uma caveirinha. Só que é porque eu tenho um metabolismo muito acelerado, eu sou muito acelerado. Então eu necessito de eu treinar, preciso. Só que eu detesto academia também, ficar lá levantando ferro na academia, eu não gosto. Eu gosto de luta, eu faço Muay Thai. E nessa ausência do Covid, por exemplo, que eu tive que me afastar do Muay Thai, eu vi que eu perdi toda a massa muscular que eu tinha ganhado em um ano. Então isso também mexe um pouco a cabeça. E usando o efeito contrário, que nem o exemplo da minha amiga lá do trabalho, que eu te falei, que você falou da depressão o tempo inteiro, né? Ela é uma pessoa super divertida, aquela pessoa que deixa o ambiente ali feliz, mas tem horas que ela já tá depressiva. E eu vejo muito, acho que foi você mesmo que falou da culpa quando você tá comendo algum alimento, né? Acho que foi o Marcos que falou, não sei. Ela é bem obesa e ela quer emagrecer. E aí ela vira para mim, por exemplo, fala, né? Ao contrário de você, eu não me alimento de nada de origem animal, né? Então eu não como carne mais de 8 anos, tudo, né? E ela fala, você é fácil falar, porque você é magrinho, você tem esse corpinho, você não come carne, você... Aí ela até me questionam, como você consegue ficar sem carne, por exemplo? Nossa, eu quero churrasco todo dia. Aí eu caio no que o Marcos falou, né? Eu tento sempre ajudar essa minha amiga, né? Eu falo, em vez de você comer carne todos os dias, tenta se policiar durante a semana e come aquele churrascão no sábado, por exemplo, entendeu? Mas aí todo dia de manhã, o café da manhã dela é uma coxinha e um bolo. Eu falo, meu, como você vai querer emagrecer assim? Não adianta a gente, amigo, querer te ajudar, que ela brinca, ai, funciona minha orelha, faz uma acupuntura em mim para emagrecer. Mas não é que eu fosse um santo para fazer milagre, você vai emagrecer. Eu posso pôr uma agulha na sua orelha, legal, no seu ponto lá do estômago, para te ajudar no emagrecimento, mas todo dia de manhã você toma café com uma coxinha e um bolo de pote. Como você quer emagrecer? Entendeu? E ela, por exemplo, eu tento muito jogar essa responsabilidade nela, justamente por isso, né? Da autorresponsabilidade que o amigo falou. Ela falou pra mim, eu não sei como você tem pique, você trabalha 6 horas aqui, 6 horas no outro hospital, dá plantão 14 horas por dia e vai pra academia à noite, treina, como você tem essa disposição? Eu falo uma simples palavra para ela, força de vontade. Entendeu? E cai no que o Marcos falou, a pessoa se regrar, ter esse comportamento. Bem, eu adoro comer um bolo, adoro comer a minha coxinha, um churrasco. Eu vou fazer uma academia durante a semana, já chamei ela para treinar comigo, mas ela fala, eu não tenho pique para treinar. Eu saio daqui do hospital esgotado, vou para casa, quero ficar deitado vendo Netflix. Então é o que eu te falei. Cai muito daquela coisa. O quanto a pessoa quer ser ajudada? Aí tem uma hora que eu mesmo, como amigo dela, falo, meu, não vem falar pra mim que você quer emagrecer que você não quer, sabe? A gente acaba meio que
Eu te chamei para treinar, falei que eu faço acupuntura em você, sabe? Te levo o meu professor, por exemplo, que o Muay Thai é um dos treinos que mais trabalha com essa parte, até tem pessoas que fazem o Muay Thai mesmo, não pela luta, mas pelo exercício em si que tem no treinamento, que perde muita massa, tudo, né? Muita gordura. E eu falo, tem hora que você cansa de querer ajudar a pessoa. Aí eu não sei vocês, como terapeuta ali que estão no consultório, a pessoa vai e paga a consulta para você, quando você vê que a pessoa não quer ser ajudada, o que fazer, sabe? Porque eu pretendo ser terapeuta um dia. É difícil, né? Você querer ajudar a pessoa. É muito bom tudo isso que tu trouxe, tá? É muito legal, tem vários pontos aqui que dá para a gente falar sobre. Tem vários pontos, tá? Um deles é essa questão do se ajudar. A gente colocar a responsabilidade na pessoa é importante, tá? Mas quando eu falo assim, quando a pessoa não quer se ajudar, não tem nada que a gente possa fazer, aqui a gente tem que levar em consideração uma questão assim, porque não é exatamente só isso, tá? Tem uma frase que também é do Milton Erickson, que é o seguinte, que as pessoas não é que as pessoas não queiram mudar, não é que as pessoas não queiram mudar, é que elas não estão suficientemente motivadas para mudar. As pessoas, elas querem mudar. E provavelmente essa tua amiga, ela fala muito em mudar. O fato é que ela não consegue se motivar o suficiente para mudar. Ela não sabe como fazer isso. Ok? Sim. Então, eu como terapeuta, eu preciso ajudar essa pessoa a se motivar. Esse é um dos pontos. Ok? Esse é um dos pontos. Tudo aquilo que a gente falou antes, e tem muito mais coisas que também precisam ser levadas em consideração. Mas esse é um ponto importante. Eu não posso simplesmente descartar um cliente porque ele não está motivado. Eu, como terapeuta, preciso fazer um trabalho de motivação. Como que eu faço isso? Utilizando as ferramentas que eu tenho. Na programação do... Eu indiquei hipnose para ela, inclusive. Falei para ela. Eu falei, você trabalha 4 horas por dia. Você tem a tarde inteira. Pô, eu trabalho 16 horas. E eu vou para academia à noite. Eu acho 4 horas para me dedicar à minha saúde. É questão de você estar motivada para querer se cuidar também, entendeu? E ela vem com vários problemas, assim, mesmo que a gente vê que ela tem motivos para a depressão. O marido dela largou ela grávida, enfim, e ela vem de um histórico muito de consequências que fazem com que ela tenha esse quadro, né? Até eu indiquei a hipnose para ela, né? E quando o professor Marcelo estava em São Paulo da última vez, tinha uma outra amiga que trabalha junto com a gente que ela tinha um outro problema ali de culpa pela morte da mãe e tudo. E eu indiquei ao professor Marcelo, ela fez a consulta com o Marcelo e adorou e voltou outra pessoa, né? E eu indiquei ela. Só que a pessoa fala, não acredito em hipnose, ninguém me hipnotiza. Então, assim, eu tento ajudar ela de várias formas, até o ponto que eu falo, eu não tinha mais o que fazer. Se ela não aceita uma terapia, não aceita uma hipnose, ela... Tipo, sabe, você fica meio sem recursos. Você fala, o que fazer para ajudar essa menina? Isso chama ganho secundário, Cláudio. Em todos os nossos comportamentos, a gente tem um ganho, ok? E nos comportamentos nocivos também, a gente ganha algo. Todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Se o ganho que ela está tendo agora está satisfazendo as necessidades dela, ela não vai mudar, ok? Porque aí, se ela está doente, ela é coitadinha, ela não consegue, ela é passível de pena, as pessoas precisam sentir pena dela. Quando ela não tiver esse ganho, ou ela aprendeu uma nova forma de satisfazer essa mesma necessidade, ela muda. Isso é uma das coisas que a gente utiliza muito na PNL e na terapia como um todo, e esse é um dos pontos chaves, a gente sempre trabalha com os ganhos secundários, que a gente chama. O que ela ganha com esse comportamento? Quando a gente consegue fazer com que ela entenda qual é o ganho que ela está tendo com aquele comportamento, e eu consigo oferecer outra forma dela satisfazer essa mesma necessidade de uma maneira mais saudável, a chance de ela optar por essa maneira mais saudável é muito grande. Mas eu, como terapeuta, eu preciso ter essa habilidade de construir essa nova realidade. Quando eu falei antes em boa formulação de objetivo, isso está muito atrelado a isso. Eu preciso entender o que ela ganha com esse comportamento e nessa formulação de objetivo eu ofereço
a satisfação daquele mesmo valor, daquela mesma necessidade, de uma forma muito mais saudável para ela. Aí a tendência é que ela mude. Ok? Tem um outro ponto-chave também, que é o seguinte, é que assim, é uma frase que a gente utiliza muito, que se não estiver doendo o suficiente, a pessoa não muda. Enquanto não doer o suficiente, nós somos seres acomodados, nós nos acomodamos com muita facilidade. E nós conseguimos nos adaptar à dor. É a dor em todos os sentidos, ok? Então, é assim, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça. Essa dor está tranquila e tal, eu vou ficando com ela. Eu tomo ali um remedinho e vou passando. No momento que essa dor se tornar insuportável, eu vou procurar um médico. Ok? Exato. Eu vou procurar um médico, porque aí não tem mais o que eu faço, eu não consigo mais suportar, eu não consigo mais conviver com essa dor. Então, isso também a gente utiliza dentro da terapia. Eu utilizo esses processos também para alavancar o processo de mudança. Essas ferramentas para alavancar o processo de mudança. Quando doer o suficiente, a pessoa se motiva a mudar. Enquanto não doer, enquanto estiver suportável, a tendência é que ela se mantenha com aquele comportamento. Marco, pode falar. Isso que você falou é tão verdade que eu já tive cliente, o Vitor, chegou assim, eu quero emagrecer, foi lá, comprou shake, comprou ômega 3, vitaminas, no começo, na primeira uma semana, estava super motivado. Só que, assim, era só vontade, aquele curto prazo. Aí, daqui a pouco, nossa, tá muito difícil. Eu acho que eu não vou querer mais, não, deixa quieto. Eu vou ficar com minha lasanha, com o meu pastelzinho, com o meu risoles, entendeu? E tem gente que realmente que também quer, aquelas pessoas que não querem ser acompanhadas também. Eu já tive cliente que comprou produto com a intenção de emagrecer. A gente tem um grupo, a gente fala, isso aqui seria, coloco lá seria uma rotina ideal. Quanto mais próximo disso chegar, que você encaixa as coisas, aquilo que você gosta, tal. E a pessoa simplesmente não quer ser acompanhada, ela não responde você, não fala com você, fica que não fantasminha no seu contato WhatsApp. Então, assim, cai naquilo, a pessoa tem que querer em primeiro lugar. Você pode ter todas as ferramentas, se a pessoa não quiser, o negócio acaba não virando, né? Você não é uma coisa que você vai estralar o dedo, a pessoa fala assim, nossa, o hábito está instalado, mas tem um software que você baixa e instala, né? Exato, não, agora eu vou... Exato. Tem muitas coisas que influenciam, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, em seguida a gente já vai encerrar, e aí na semana que vem a gente vai voltar a falar sobre isso, e aí eu vou... como eu disse, não é esse o objetivo do grupo, não é curso nem nada, mas eu vou ensinar, para quem quiser, o processo de criar essa estratégia, de ensinar a estratégia para a pessoa que quer emagrecer, ok? Como eu disse, é uma das coisas que a gente utiliza. Tem muito mais coisas que influenciam. Para quem já é terapeuta ou pretende ser, sabe que a gente vai desde o primeiro encontro com a pessoa, né? Do metamodelo, de descobrir qual é realmente a estratégia que ela utiliza, que nesse caso aqui não vai ser tão importante, mas descobrir gatilhos, descobrir ganhos secundários, a questão de como a pessoa se motiva. Para quem é penelista, vai até lá a questão de níveis neurológicos, né? Às vezes a pessoa está lá num nível de identidade, na questão de emagrecimento. Eu sou gordo porque toda a minha família é gorda, então eu sou gordo. É a identidade dela. A depressão é a mesma coisa, a pessoa cria uma identidade, faz parte da identidade dela. Então vai muito além, tá? Óbvio que às vezes a gente vai utilizar uma ferramenta e a gente não precisa saber de tudo isso para fazer e ajudar uma outra pessoa.
Mas quanto mais ferramentas a gente tem, melhor. Isso vai além ainda. Vai na questão de metaprogramas. Metaprogramas são como a gente cria a nossa programação mental. É o que estrutura a nossa programação mental. Então, quando eu entendo isso também, eu ajudo a pessoa a criar novas estratégias. Isso me facilita muito no processo terapêutico. E isso entra para todos os processos de mudança, ok? Mas essa questão das estratégias é muito legal. É a ferramenta que eu utilizo para ensinar a pessoa a desenvolver um novo comportamento agora, ok? Isso é muito legal. É uma ferramenta bem bacana que eu uso bastante. Eu nunca vi em nenhum outro curso, Eu nunca vi em nenhum curso isso, na verdade, tá? É uma estratégia bem bacana que funciona muito. E é legal assim, porque quando eu entendo essa estratégia, para mim, que já conheço muito, eu consigo utilizar em mim mesmo. Então, por exemplo, o Cláudio, que falou assim, eu tenho uma certa dificuldade, assim, tal. Bom, daqui a pouco eu vou utilizar essa ferramenta, essa metodologia e vou criar uma nova estratégia agora, ok? E agora, aproveitando essa deixa e mudando um pouquinho de assunto, pegando aquele gancho que o Cláudio tinha falado, Cláudio era um exemplo que eu queria utilizar. Tu não come carne por qual motivo? Pode falar para nós, não? Posso, claro. Exatamente cai no que você falou sobre motivação, né? O pessoal no trabalho brinca muito comigo, não come carne, não sei o que lá, enfim. Mas a maior motivação minha não é nem em relação à estética corporal, nada. Eu sou magro e assumo, e falo, eu tô feliz assim. A questão é em relação ao meu amor pelos animais. Então, eu tinha motivação, e desde criança, eu amar animais, não só cão e gato, eu gosto de qualquer animal. E eu não me sentia, tipo assim, quando a gente é criança, a gente entende, depende muito do pai e da mãe ali, tudo, da alimentação, começa a trabalhar, tem que comer fora. Eu nunca me senti confortável em saber que aquilo que estava no meu prato, desculpa até a expressão que eu vou usar meio pesada, mas para ilustrar bem o que eu digo, eu não me sentia confortável em olhar aquele meu prato e saber que ele era um cadáver, sabe? Um animal totalmente que não queria morrer e morreu para me fazer um puro prazer de comer um bife, sabe? Então isso nunca, desde criança, nunca me senti bem com isso. Eu sempre achei uma crueldade eu ter que comer um animal, sabe? Eu sempre vi o animal como que nem, né, não entrando em religiões assim, nada disso, mas para mim, né, quando Deus fala somos todos irmãos e tal, ele não deixa uma exclusividade para a raça humana, entendeu? Nem tanto que o animal, principalmente animais de grande porte como o porco, o organismo do porco é muito similar ao ser humano. Nem tanto já tem transplantes cardíacos e com coração de porco, né? Que nem mostrou recente. E então assim, o animal, né, principalmente os de grande porte, boi, vaca, porcos, enfim, o sistema sensitivo deles, né, sistema nervoso em geral, é igual ao nosso. Então eles têm a mesma dor que a nossa, eles têm o mesmo sistema de conhecimento familiar que o nosso. Então, exatamente o que a gente sente, eles também sentem. Então eu acho que eu não preciso contribuir com uma crueldade para me alimentar. Eu tenho uma saúde super boa, graças a Deus, faço meus exames constantes, não tenho problema de saúde nenhum, e faz mais de 8 anos que eu não como carne, né? Que nem o pessoal brinca, tem que comer carne para ficar forte igual um boi. Fala, e desde quando você viu boi comer carne? Boi come capim, entendeu? Então, assim, é mais por questões minhas em relação ao amor que eu tenho aos animais, de não me alimentar de nenhuma fonte animal, assim, nenhum tipo de carne. Perfeito. Deixa eu te perguntar, quando tu pensa em comer carne, não penso. Bem. Mas se tu fosse pensar agora em comer carne, qual o sentimento que viria? Não, provavelmente muito de tudo isso que tu trouxe aqui. Por isso tu nem pensa sobre. Óbvio, não pensa sobre não. Pensa, mas o processo tá tão enraizado em ti que é muito rápido essa recusa. Até a pergunta que eu mais me fazem, a pergunta fala, nossa, você não sente falta daquele churrasco, daquela carne, aquele presunto, aquela pão com mortadela e tal? Eu falei, não sinto falta. Eu não sinto a falta da carne. Nem tanto que até no curso em São Paulo que eu fiz com o professor Marcelo, que eu tive o prazer de conhecer você também, o Marcelo me perguntou isso, falou, cara, você seria um ótimo magnetista, porque a carne, né, a gente que estuda muito, que defende essa bandeira ali do não alimento de carne,
A gente sabe que muitas doenças, inclusive tem estudos científicos que comprovam isso. 70% das doenças atuais que mais matam no mundo, infarto agudo do miocárdio, aterosclerose, tudo vem de origem animal, da gordura da carne, da gordura do leite. Então, teoricamente, o alimento de consumo animal faz mais mal para a saúde do que bem. Então, é uma coisa tipo assim, quando as pessoas falam como você vive sem, eu penso em 2 aspectos. Por que eu vou me alimentar de algo que eu sei que faz mais mal do que bem? E 2, cai no lado do meu amor pelo animal. Hoje a gente tem tantas fontes alimentícias, vegetais, legumes, frutos, que você supre essa falta o que tem mais no alimento animal é a proteína animal. Só que todas as proteínas têm origem vegetal. Ela se transforma em proteína animal no metabolismo do animal quando ingere o vegetal. Então, é o que diz assim, eu não preciso me alimentar da proteína animal. Eu posso me alimentar da fonte, da proteína vegetal e estou bem, não tem problema de saúde nenhum. Então, as pessoas ficam pensando muito isso. Se eu sinto falta, realmente eu não sinto. Até eu falei para o professor Marcelo aí no dia do curso, que eu tive o prazer de conhecer você também. Quando você me falou, quando você pensa em comer carne? Eu não penso, isso não passa pela minha cabeça. Até eu não entro em açougue. Me faz mal entrar em açougue. Eu não entro. Eu falei isso aí no curso. Se eu passo, eu tenho que levar minha mãe ou alguém numa açougue, alguma coisa, eu fico lá de fora. Porque só a sensação de ver aquele monte de carne pendurada, aquelas coisas, me faz um mal de, assim, me dá aquela sensação ruim, sabe? Eu falei, quanto sofrimento tem nesse local. Cláudio, então, olha que interessante. Olha que interessante, tá? E aqui tem 2 pontos que tu deixou muito claro para nós, tá? 2 pontos que tu deixou muito claro para nós. Primeiro, a ideia, quando a gente vai trabalhar com a questão de estratégias, é justamente isso que o Cláudio está trazendo, mesmo ele dizendo que ele não pensa sobre. Mas ele trouxe tudo o que ele pensa sobre. Tu entende? Só que é uma estratégia automática. E é basicamente isso. Então, quando eu ensino a pessoa dessa forma, ela não sente mais vontade de consumir aquele alimento. Por quê? Porque ela tem toda uma estratégia agora, tem todo um apanhado de coisas que acontecem. Ok? E depois, outro ponto que é muito claro aqui, que foi o que a gente comentou antes, que a gente não pensa sobre isso. Então, é um pouco desafiador para o terapeuta extrair essas informações às vezes, porque quando eu pergunto para o Cláudio, quando tu pensa sobre, ele me diz, eu não penso sobre, mas acontece isso. Ok? Ele está me trazendo a informação que eu quero, mas ele está me dizendo que ele não pensa sobre. Óbvio que conscientemente ele não precisa pensar, é um processo que já está muito automático, porque para ele é muito intenso. E isso é muito legal. Isso é muito legal, é uma estratégia muito bacana. Para ele, o comer carne nem faz parte da vida dele, nem passa, vamos dizer assim, pela cabeça dele ingerir um alimento de origem animal. Óbvio que quando eu pergunto para ele isso, inevitavelmente ele pensa sobre, e é justamente por isso que ele me trouxe todas essas informações. Mesmo então, ele com a boca me dizendo, eu não penso sobre. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas em relação a isso, né? Eu tenho muitos amigos e amigas que falam para mim, nossa, como você consegue? Eu também amo animal, eu queria parar de comer carne e não consigo viver sem a carne, não consigo viver sem o churrasco. E eu amo animal, eu quero parar. Como que você fez para parar? Aí entram 2 questionamentos. Eu falo, primeiro, o mais difícil para mim, quando eu comecei a parar de comer carne em geral, não foi a carne em si, foi derivados. Por exemplo, mortadela, salame. Então, assim, esses derivados, esses embutidos, que é o que eu mais gostava. Então, eu senti falta nisso no começo. Mas a ausência disso faz com que, com o tempo, você não tenha mais vontade. E um questionamento que eu faço, assim, que eu falo que é pôr dedo na ferida, né? Quando as pessoas viram para mim e falam, nossa, como você consegue? Eu também amo animal, quero parar de comer carne. O que eu faço? Eu falo, bem, primeiro, você ama animal ou você ama cão e gato? Porque se você porque eu não como gato e cachorro também. Exato, mas aí é a questão, na China come, entendeu? Então não é uma questão... Inclusive abrir um restaurante tailandês na esquina de casa, eu nem passo mais com meus cachorros ali. Porque vai que, né? Tailandês não, desculpa, coreano.
Coreano. Não, mas exato, é engraçado, porque na Coreia, enfim, em alguns lugares, é comum comer cachorro. Aí eu pergunto para as pessoas, você quer parar de se alimentar de carne, que nem eu parei? Pensa, você comeria seu cachorro? Claro que não, meu cachorro é que nem meu filho. Eu falo, então por que você comeria um porco? O porco ainda tem mais sensação de sistema sensitivo e emocional do que o cachorro ali. Então, assim, a partir do momento que você para e amplia o seu amor pelos animais, que nem você fala, eu amo animal. Eu falo, não, você ama domésticos, cão e gato. Você não ama animal. Se você amasse um animal, você não ia querer matar alguém que você ama, concorda? Você mataria seu filho para comer? Não. Então você não ama animais, você ama domésticos. Entendeu? E aí eu faço a pessoa pensar justamente sobre isso. Falo, se você quer parar de comer carne, comece a olhar para uma vaca, para um boi, para um porco, como seu cachorro, seu gato, que você não comeria. Essa é a primeira estratégia para você conseguir ter uma força de vontade para parar de comer. Aí é interessante a gente perceber, né? Eu já te dou a palavra, Marcos, para a gente concluir, mas é bem interessante, porque é justamente isso que acontece de outras formas, mas para todas as outras coisas que a gente não muda, ok? Então, eu pensar, o meu cachorro, um gato, eu não comeria, mas um boi, uma vaca, vai. Por quê? Porque quando tu pensa sobre, bom, eu preciso entender que são animais da mesma forma, eu já corto esse pensamento. Eu não, deixa para lá. Eu já corto. E pelo amor de Deus, não é uma crítica a quem come, não, tá? Não estou criticando quem come, não. Tranquilo, a pessoa não se entende errado. Mas é essa estratégia. Então, por quê? Porque eu não quero mudar. Enquanto eu não quiser mudar, eu não vou fazer isso. Sim. Agora, nessa estratégia que o Cláudio está trazendo, é bem interessante, porque vamos supor que eu queira mudar. Eu posso pegar e descobrir a estratégia do Cláudio e modelar essa estratégia. Ok? E modelar não é simplesmente copiar. A modelagem na PNL tem muito mais do que isso. E tem muito mais a ver com a parte interna, com todo o processo interno, do que com o externo. É um processo bem mais trabalhoso, né? Não é todo mundo que domina essa técnica, inclusive boa parte das pessoas que estudam PNL e trabalham com PNL não conseguem dominar a modelagem, porque ela é desafiadora. Mas num processo igual o que o Cláudio está trazendo, tem sensações muito fortes, então talvez não seja tão desafiador modelar quanto outras estratégias. Mas é bem interessante, é uma forma também da gente fazer. Às vezes eu quero mudar, eu quero parar de comer carne, mas eu não consigo, igual o Cláudio está falando, né? Eu não consigo. Como que tu faz? O Cláudio vai me trazer de uma forma bem superficial, que é como normalmente os nossos pensamentos funcionam. A gente se comunica de uma forma superficial, mas eu preciso entender a estrutura profunda, eu preciso entender toda a estratégia nos mínimos detalhes. Quando eu entendo toda essa estratégia, eu posso internalizar essa estratégia, modelar ela toda. E aí, provavelmente, eu vou ter a mesma percepção que ele a partir dali, se eu fiz a modelagem de uma forma efetiva. E aí, pronto, não como mais carne. Ok? E mais do que colocar o dedo na ferida, que nem eu falei, é mostrar evidências científicas também, né? Porque eu posso falar para a pessoa, pensa no seu cachorro, no seu gato. Mas todo mundo me pergunta, mas e sua saúde? Sua deficiência de vitamina? Eu falei, não tenho deficiência de nada. Graças a Deus, minha saúde é ótima. Eu faço exame de 6 meses. Porque a gente sabe, a gente como vegetarianos, veganos, enfim, que a nossa ausência maior, o maior problema para quem não consome origem animal é a vitamina B12. Porque a maior fonte da vitamina B12, a fonte é a carne. Então, assim, é tentar suprir sua carga ali vitamínica de alguma outra forma, entendeu? Outras vitaminas, ou se realmente você tem uma deficiência de B12, fazer uma suplementação de alguma forma, não necessariamente comendo o animal, assim, sabe? Então, assim, a preocupação que as pessoas têm mais em comer a carne é a saúde. E eu falo, é só você tirar por base, né? Eu uso muito alguns atletas do MMA porque eu gosto. Falo, vários campeões ali do MMA, donos de cinturão, são veganos. E eles e são atletas. Tem corredores veganos. Lewis Hamilton é vegano, o maior corredor de Fórmula 1. Então eu falo, as pessoas se preocupam muito com saúde porque não vão atrás de embasamento científico. Eu falo, ninguém morre de parar de comer carne, pessoal. Então, assim, tem pessoas que são atletas aí, super atletas de alto nível, que né, os lutadores de MMA que são veganos e não comem. Entendeu? Então é mostrar mais do que aquela dor ali pela ferida mesmo, do amor ao animal, e se mostrar evidências científicas.
que é o que vocês como terapeutas também fazem, né? Esse assunto daria para a gente ficar aqui horas debatendo sobre e trabalhando sobre isso, porque é bem interessante. Inclusive, nesse ponto que tu falou sobre dados científicos, vai ter a pessoa que vai dizer, não, mas eu tenho estudos científicos de tal lugar que comprovam que pessoa que não... Tu entende? Tem a pessoa, quando ela não quer mudar, ela vai justificar. Olha aí, ela lá apareceu. Então... Boa noite, meus queridos. Tudo bom, lá? Chegou no final. Tudo. Tá bom. Por isso que é essencial trabalhar as crenças da pessoa. Quando a pessoa quer mudar, vamos continuar nesse caso. A pessoa quer mudar, eu vou trabalhar todas as crenças dela, ou as minhas. Eu vou trabalhar todas as minhas crenças, eu vou buscar esses dados científicos, que para algumas pessoas é muito importante. Dados científicos. Isso tem a ver com metaprogramas também. Tem pessoas que precisam buscar dados científicos. Outras pessoas não, elas vão precisar de comprovação, elas vão precisar ver outras pessoas que passaram pelo processo. Então, elas vão precisar ver que o Cláudio está saudável e aí elas vão se convencer. Outras vão se convencer de outras formas, ok? Mas no meu caso, bom, aí eu me convenci, eu busquei todas essas questões para trabalhar as minhas crenças e agora eu entendo. Ah, legal. Mas eu ainda não consigo. É uma crença, eu não consigo ainda. Como que eu faço para conseguir? Eu já trabalhei todas as outras crenças, eu simplesmente não tenho... Não é para mim, né? Muitas pessoas vão dizer, não é para mim, eu não consigo e tal, eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de carne, do sabor da carne. Bom, aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar e modelar essa estratégia do Cláudio. Porque ainda não está doendo o suficiente em mim. Eu gosto dos bichinhos, eu sei que eles sofrem, mas ainda não dói tanto em mim. Então eu não mudo. Se eu modelar essa estratégia dele, eu vou sentir a mesma dor que ele sente. E aí eu mudo. Ok? Marcos, fala aí, para a gente encerrar. A gente vai encerrar às 22. Cláudio, tá. Seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não... Quando você fala que não consome proteína animal, você vai falar nenhuma espécie, porque assim, tem gente que consome no mínimo ovo, ou já teria... Vegano não come nada, até onde eu sei. Nada. Nem peixinho, nada. 0. Então, Marcos, assim, é que existe uma diferença entre o vegano, o vegetariano, e existe ali um meio termo, que é o vegetariano lacto estrito, que é o meu caso, né? Eu não sou vegano, porque eu ainda consumo alguns derivados no qual eu quero parar também, né? Como alguns derivados que vai leite, por exemplo, tipo bolo, chocolate, queijo, eu ainda consumo. Só que também é uma coisa que me incomoda muito, muito. É que eu não quis, não é nem questão de querer, é questão da sua saúde mesmo. Uma pessoa que, por exemplo, é carnívora e quer virar vegano, você não pode parar de uma hora para outra. Por quê? Você tem as suas vitaminas, suas proteínas da carne, você tem as suas vitaminas do leite, o cálcio. Se você corta tudo de uma vez, você dá como posso dizer, um curto-circuito no seu metabolismo ali, porque você não pode cortar tudo de uma forma rápida. O que eu fiz? Primeiramente, quando eu determinei, falei, eu vou virar vegano, ou pelo menos vegetariano ovo lacto estrito. Primeiro eu parei a carne. Não consumia mais nenhum tipo de carne, né? Depois de 2 anos, eu parei de beber leite. Então, não bebo leite de forma alguma. Depois eu parei de 1 ano e pouco, eu parei o ovo. Então, assim, é um passo que você vai acostumando o seu organismo a se habituar com a falta de certas coisas que teria nesses alimentos. Então, as pessoas falam, eu quero virar vegano. E amanhã para. Uma coisinha. O Cláudio. Bom, deu um delay aqui, mas enfim, uma segunda pergunta para você. Bom, se você quiser aumentar teu peso, você, no caso, suplementaria, ao invés de partir para, já que você está deixando a proteína animal de lado, porque normalmente eu tenho alguns clientes que são veganos e tem que partir para a suplementação, né? Por causa da B12, né? Porque assim, a proteína vegetal, ela não é completa.
existem alguns nutrientes essenciais que o corpo não fabrica, né? Que você só acaba conseguindo num ovo ou numa carne, e caso você não acaba ingerindo esses nutrientes, seu corpo ele vai acabar sofrendo por causa disso, né? Então, existe nutriente natural e essencial. Aí fica a pergunta, você suplementaria nesse caso? Não. Fala a verdade, assim, não. O que acontece? Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu tenho vontade de criar mais massa muscular, porque eu gosto muito de luta, eu faço Muay Thai, vou iniciar meu Krav Maga e tal. Então, assim, eu gosto muito de esportes ali que exigem uma massa muscular maior. Só que, entre ter uma massa muscular maior e ter que suplementar para criar mais massa com consumo de carnes ou dieta, porque muitos atletas que lutam comem muito filé de frango, que é a carne branca, uma carne mais pura ali, tem menos gordura. Eu não vou me alimentar de nada animal. Se fosse para criar massa, ou a nível estético, ou a nível de academia de treinar, eu manteria eu magro mesmo, deixo magro e eu tô feliz assim. Prefiro o amor pelos animais falar mais alto. E o que você me perguntou também... Dani, em hipótese alguma, no teu caso, você suplementaria, no caso, para um ganho de massa, por exemplo? Não, porque, cara, é verdade. Porque dieta, falta de proteína é uma coisa que dificulta o ganho de massa, independente do treino que você faz. Sim, tem até aminoácidos que, né, as pessoas costumam tomar muito aqueles aminoácidos, aquelas cápsulas que são 4 aminoácidos que são essenciais, o que seu organismo não produz, nem de origem animal. Então, a suplementação, desde que venha para acrescentar, para mim, que não venha de fonte animal, eu faria numa boa, né? Que nem você tomar BBC, que são aminoácidos e tal. Mas, por exemplo, a proteína de soja, a proteína de soja de 9 são essenciais, ela tem 8. Já seria uma coisa bacana para você que não curte questão da carne, a proteína animal, seria uma coisa interessante. Para ser sincero, eu não me alimento muito de soja. Eu me alimento muito de vegetais, legumes, verduras, frutas. E, nem tanto, eu não sei se você já ouviu falar em uma planta que ela é ótima a fins terapêuticos, que chama Ora Pro Nobis. Ela é uma planta que ela... Eu tenho um pé. Eu tenho um pé gigantesco aqui também. E ela é ótima por alguns aspectos. Por exemplo, eu que não bebo leite, ela é riquíssima em cálcio. Ela é riquíssima em proteína. Vegetal, mas é rica em proteína. 70% dela é proteína. Ela é rica em vitamina C. Então, assim, eu tento buscar suplementações de outras fontes, daquelas que eu sei que me faltam pela falta do consumo animal, entendeu? Então, eu tento buscar de outras fontes naturais, que não venha de fontes animais. E respondendo o que você me perguntou, nem um peixinho, nada, não. Nenhum animal eu me alimento. Peixe, frango... Eu conheço alguns, como o Vitor falou, né? 3 tipos, né? Sim. Foi você que falou. Enfim, eu conheço os 3 tipos, né? E realmente, por isso que eu perguntei. Tem gente que em momentos acaba fazendo uma coisa um pouco mais híbrida, no mínimo um ovo, alguma coisinha assim, né? Porque é bem complicado fazer um processo de, até mesmo isso prejudica, que não é o teu caso, você é um ectomorfo, né? Dá para perceber pela sua estrutura óssea. Então, assim, eu também ganhei 11 quilos de massa muscular e a maior parte das proteínas que eu utilizei, assim, a maior parte do tempo que eu uso, são proteínas de origem vegetal, só que é via suplementação, porque a biodisponibilidade, a quantidade por porção, ela é maior do que se for só da comida. Se for extrair o que você precisa só da comida, você não vai aguentar comer, você vai passar o dia inteiro comendo. Não, exato, é por isso que as pessoas falam, mas você não sente fome? Eu falo, não, eu como pratão, assim, arroz, feijão, saladas, qualquer tipo de vegetal, eu como legumes, verdura.
E só que realmente, por exemplo, as folhas que são folhas verdes escuras, por exemplo, brócolis, espinafre, escarola, a gente sabe que elas são mais ricas em ferro, em cálcio. Legal. Então, se hoje eu comer uma escarola, beleza. E aí eu vou procurar. Bem, outras folhas são mais ricas em vitaminas. No caso da Ora Pronobis. Eu vou lá e no outro dia como uma salada de Ora Pronobis. Então, eu tento meio que manter ali, buscando todas as fontes das origens vegetais, que cada alimento tem suas particularidades, né? Então, é isso. Nem tanto que eu faço meus exames de 6 em 6 meses, ali nunca consta nada, né? Graças a Deus eu tô com a saúde ótima. Mas é aquilo, tem muita gente que nem você falou. Tem gente que só não come carne vermelha, mas come carne branca. Tem gente que é vegetariana, que só não come carne, mas bebe leite, come ovo, come derivados. Quem é vegetariano, ovo lactosito que nem eu, não bebe leite, não come ovo, não come nada de carne. Mas ainda consome alguns derivados de leite. E quem é vegano, nem derivados consome. A minha meta é chegar ao veganismo. Mas é que nem eu falei, eu fui cortando aos poucos, para que meu organismo se acostume, até o ponto de eu cortar tudo que vem de origem animal mesmo. Tem uma motivação aí. Tem uma Sim, motivação. amor. Vai seguir exatamente. Uma motivação bem forte. Se você quer chegar, né? Inclusive, Aí você vai ter que, Cláudio, de uma forma, experimentar, né? inclusive, Cláudio, tu só não é um fisiculturista, mesmo Sim. sendo vegano, por falta de motivação. Não é algo que para ti seja extremamente importante, porque senão tu era. Sim, mas Ficaria, né? talvez, o professor, cair um pouco do comodismo, porque, por exemplo, eu sou magro. É óbvio que eu não vou tirar a camiseta aqui, mas assim, eu sou um cara magro. Então eu sou muito fácil de definir minha musculatura. Eu começo a ir treino tudo, rapidinho, olho minha barriga, tá tanquinho, os bíceps estão fortes. Então, assim, eu crio massa muscular rápido, porque eu sou magro. Então, não é que eu crio massa, mas elas evidenciam muito rápido. Então, assim, eu já olho e falo, gordura, não acumula gordura. Não acumula gordura. Inclusive, tem fisiculturistas que utilizam essa justificativa para ganho de massa muscular. Né? Sim. Quando tem pessoas que vão pensar assim, eu não ganho gordura, eu não engordo, então eu fico magro, tô sempre magro. Vai ter uma outra pessoa que vai pensar assim, cara, eu não acumulo gordura, então aqui tá uma forma mais fácil, eu tenho algo, uma vantagem sobre outras pessoas, porque outras pessoas que querem ganhar massa ganham gordura junto, eu não, eu ganho massa e não acumulo gordura. Não, igual uma questão de eu como muita também. porcaria. Eu não vou te falar que eu sou aquele cara fitness, super regrado com alimentação. Eu como bem. Mas eu como muita porcaria. Chega no fim de semana, eu tomo uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, como 3 pacotes de traquinas. Então, assim, eu não sou aquele cara todo ali, fitness, não. É justamente pelo comodismo de eu saber que eu não engordo. Né? Eu não tenho gordura. É teu biotipo, cara, não adianta. É o biotipo. No máximo, eu fico com aquela barriguinha de criança com verme, sabe? Ali, aquela barriguinha saliente, mas 2 dias de treino ela já sumiu. Então a gente acaba ficando no comodismo por ser magro. Isso também são tudo justificativas, né? Pode ser uma justificativa para te alimentar mal. Eu como de tudo, então não tenho problema. E aí a pessoa se alimenta mal. Ou o contrário, né? Eu não ganho gordura, não acumulo gordura, então eu vou aproveitar isso para tal coisa. É só uma questão de ponto de vista. Isso também tem muito a ver, os nossos resultados também tem muito a ver com isso, com a forma como nós vemos a realidade. Isso influencia na nossa realidade, né? Não, mas isso vai muito emocional também. Porque assim, eu sou aquele cara que se eu vou no shopping em algum lugar, aí, sei lá, se eu tô com alguém, porra, vamos comer aquele hambúrguer, eu falo, putz, eu prefiro um prato de arroz e feijão, uma comida. Só que assim, que nem eu falei, eu sou ansioso, às vezes eu tô irritado, eu trabalho pra caramba, minha carga horária é muito puxada. Aí eu chego em casa, eu não vou querer comer comida, eu vou querer atacar na porcaria, na pizza, na bolacha. Então, eu acho que assim, o fato de comer bem ou mal vai me dar emocional, porque eu me alimento muito bem, mas também com muita porcaria. Então, eu não substituo um pelo outro, entendeu? Sim, Bom, mas enfim, vamos lá. Como eu disse antes, esse assunto dava para a gente debater muito aqui e muito longe ainda. Mas a gente precisa encerrar. Então, vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima quinta a gente volta, a gente fala de novo sobre emagrecimento e aí eu vou ensinar toda essa estratégia que eu utilizo para ensinar para os meus clientes. Ok? Vitor. Bom, oi, pode falar. Quando é que tu vai colocar esse vídeo na plataforma que eu quero ver?
Amanhã. Tá, no... Não sei, porque esse final de semana, então eu não sei se eu vou conseguir colocar amanhã, mas vou tentar. Se não, no máximo até segunda vai estar na plataforma, tá? Tá, quero ver. E aí na próxima quinta a gente conversa de novo. Tá, tu vai compartilhar ele no Telegram ou no grupo nosso ali? Nos dois grupos, eu compartilho nos dois grupos, no Telegram e no WhatsApp. Tá? No WhatsApp. Tá bom, então. E aí a semana que vem a gente conversa de novo, aí realmente eu vou passar algumas técnicas que eu utilizo aqui. Hoje a gente falou sobre, né? Aí a semana que vem a gente trabalha algumas técnicas aí que podem ser de grande proveito para quem quer emagrecer, quem quer manter um peso legal ou para quem trabalha com isso, né? Pode ser legal e a gente também pode... Mas, ó, Cláudio, tem solução, viu? Você pode ganhar esses quilos se você quiser aí. Falta a questão da motivação tua. Você gosta de ser slim, você quer ganhar uns 4, 5 quilos a mais. Aí, a hora que você encontra essa coisa acontece. Falar a verdade, ô Marcos, vai muito do que você quer fazer. Por exemplo, eu gosto de artes marciais em gerais. Mas, por exemplo, eu faço Muay Thai. Eu, por ser magro, tenho muito mais vantagem. Agora, quando eu fazia jiu-jitsu, eu pegava aqueles caras que os bíceps dos caras eram meu tórax. Aí eu tinha desvantagem. Então vai muito do treino. Aquele que o bíceps é o tamanho da cabeça do cara. Exato. Como eu te disse, Cláudio, é uma questão de motivação. Se tu realmente tiver motivos para fazer isso, legal, tu vai fazer, porque meios tem. E é muito mais fácil que... Realmente não vale a pena. Mas provavelmente não seja um grande objetivo teu. Provavelmente não seja. Eu vou te dizer que assim, eu queria muito criar mais massa, ficar mais troncudo, que nem eu falo, ter um corpo, teoricamente, que é o mais bonito, mais troncudão, mais definido, peitoral mais largo, as costas mais largas. Mas se eu precisar de consumir origens animais, para isso eu não vou fazer. Então, assim, ele é um objetivo meu. Só que ele vai passar por cima dos meus princípios. Mas não precisa. Olha só que legal, o Cláudio usou algumas palavras bem legais, inclusive a gente pode fazer um encontro um dia sobre o quanto as palavras influenciam na nossa percepção da realidade, né? Eu queria não tem um tempo definido, queria não tá no passado, não tá no presente. Na verdade eu quero, é que assim, eu não quero que o meu querer de ficar com o corpo mais forte, mais bonito, passe por cima do meu amor e do meu princípio. Perfeito. Não, eu entendo, E olha só, aqui tem uma forma que às vezes a pessoa pensa nisso. Eu gostaria de ganhar mais massa, mas eu não faço porque eu preciso. Se eu sou vegano, eu preciso consumir. Não precisa. Tem fisiculturista vegano que não consome nada de nenhum tipo de alimento de origem animal e é fisiculturista. Então, a gente tem exemplos que contestam. Óbvio que provavelmente tu sabe disso. Então, aí a gente começa a quebrar algumas crenças, às vezes, quando é uma crença mesmo, né? Só que aí depende muito da motivação. Por exemplo, eu gostaria também, aqui eu vou utilizar no futuro do pretérito também, eu gostaria de ser um fisiculturista, ok? Eu gostaria, mas não é algo que faça grande diferença na minha vida. Eu não tenho motivação suficiente para isso. Ok? Se em algum dia isso fizer sentido para mim, provavelmente eu vou fazer. Enquanto não fizer nenhum sentido, enquanto não for uma grande motivação, eu não tiver motivo para isso, não for um objetivo, eu não faço. Não tenho por que fazer. Eu não tenho por que acordar mais cedo para ir para a academia, me alimentar de uma forma mais saudável e não sei o que e tal. Não é. Para quem realmente isso é algo muito importante, a pessoa faz. Se uma pessoa consegue, qualquer um consegue. Isso também é pressuposto da PNL. Se alguém consegue... Esse é o meu caso da gordura. Mas e aí a gente entra naquela questão de terapeuta com sobrepeso, de nutricionista com sobrepeso, que a gente diz, eu não vou no nutricionista com sobrepeso. Não, às vezes o nutricionista com sobrepeso, ele é um especialista, mas ele não tem motivos para ele mudar, ok? Sim. Ele não tem motivo. Para mim, por enquanto, tá tudo ok, entende? Exato. Só porque alguém quer me ver magra, não, para mim tá bem.
Para mim tá confortável me olhar no espelho, entende? A saúde está em dia, os exames estão em dia. Claro, cuidei muito da alimentação, mudei muito desde que eu comecei, né, a fazer os cursos, mudei. Coca-Cola não tomo mais, tomo água. Muitas coisas na alimentação, que é frituras, né? Muita coisa eu mudei, mas não no objetivo de emagrecer, para aquilo não prejudicar minha saúde no futuro. Mas, tipo assim, eu até penso, mas aí eu penso, mas para que emagrecer? Eu tô legal assim. Sabe quando tu te olha e tu te acha legal assim, entende? E aí quando alguém, digamos que vai me cobrar isso, pô, mas por que tu te incomoda comigo se eu não tô me incomodando? Entende? Mas eu me aceito, eu acho que o legal é quando eu me aceito gorda, para mim não dói. O contrário da minha filha, que teve que fazer uma bariátrica, porque para ela era horrível isso. Olha entendeu? Lá. Mas para mim não, para mim tá. Certo, aceitação. O importante é você estar feliz da forma que você é. Óbvio. Exato. Se eu pudesse olhar para mim e falar, pô, eu queria ter um corpo mais bonito, ser mais troncudo, mais forte, tudo. Mas se eu não sou, paciência. Deixa eu ficar feliz magrinho do jeito que eu sou mesmo e tá tudo certo. Aceitação. Sim. Você tem que ser feliz do jeito que você é. Sim. Exato. É bem isso, tá? Cardiologista fumante é uma coisa extremamente comum. Ele sabe dos malefícios, mas para ele tá legal, ok? Ele não tem motivo para mudar, ele não quer mudar. Então, assim, uma dica bem interessante para as nossas mudanças, né? É uma dica bem interessante, bem importante, inclusive, que aí vai de encontro àquilo que a gente falou com o Cláudio agora no final, até de uma forma bem descontraída. É assim, ó. Se eu não tiver um para quê, eu não vou mudar. Se eu tiver um para quê, eu encontro um como. Sim. Ok? Normalmente a gente busca o porquê. Porque só justifico, eu não consigo porquê, ou eu quero porquê. Eu só estou justificando, são crenças. Nossas crenças, elas não necessariamente são verdadeiras, ok? Eu preciso ter um para quê. Se eu tiver um para quê, eu vou encontrar um como. E é nisso que a gente precisa focar. Eu, para fazer as minhas mudanças, ou o meu cliente, para ajudar o meu cliente, eu preciso encontrar um para quê. Para que ele quer aquela mudança? Seja a mudança que for na vida dele. Seja emagrecimento, parar de fumar, depressão, ansiedade, qualquer mudança que ele queira fazer na vida dele. Para que ele quer isso? Se ele não tiver um para quê muito claro na mente dele, ele não vai mudar. Se a gente encontrar esse para quê, a gente tem e a gente encontra o como fazer. Ok? É muito simples. Perfeito? Pessoas, 22h15. Vamos encerrar por aqui e a gente volta na próxima quinta, a gente conversa mais sobre esse tema, eu acho bem legal. Aí eu vou falar um pouquinho sobre essas estratégias que eu utilizo nos meus processos aqui. A estratégia que eu utilizo, inclusive, para mim, tá? E que eu tenho colocado muito mais em prática hoje, e que funciona muito bem na clínica, tá? Funciona muito bem aqui para mim, aqui nos meus processos, nos meus atendimentos. Perfeito? Perfeito. Gratidão pela aula. Eu agradeço imensamente pela parceria, por terem ficado comigo aqui até Gratidão por me esperarem. A gente esperou a Lalá. A Lalá não pode faltar. A Lalá ainda pegou um pedacinho no final. Gente, é que eu tô fazendo uma mentoria, então eu tinha que estar lá hoje. Que legal. Depois a gente pode fazer... A Lala está de vento em pouco. Graças a Deus. Tô buscando. Pessoas, então é isso, tá? Esse final de semana a gente tem curso aqui em Porto Alegre, tem hipnose não verbal avançado aqui em Porto Alegre. Os colegas aqui já fizeram, né? A Maribel, a Lalá, o Giovanni já fizeram. Sim. A gente tem em abril, a gente tem lá em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre... Coisa boa. Coisa boa. Então vamos lá, vamos encerrar por aqui. Uma excelente noite de quinta-feira, ou um final de noite de quinta-feira para todos. Um excelente final de semana. Obrigada, queridos. Vocês. Foi um prazer estar com vocês. Tava com saudades. Foi um prazer imenso. Tava com saudades. Papo aqui com todos vocês, tá bom? Foi tá bom. Como sempre é. Boa noite, pessoal. A todos e até a próxima quinta-feira. Até. Tchau. Tchau. Tchau.